Mauro, você chegou aqui, né, na Jovem Pan, já comentando, cara, poderia ter sido mais pra LDU, e realmente poderia. Só que o Dorival, ele até deu uma minimizada na coletiva de imprensa. Ele falou que esse gol, e o Lucas Moura também falou, é um gol que deixa a gente bem vivo, e realmente é, porque a LDU costuma fazer a diferença mais em casa, fora de casa não é um grande bicho-papão. E aí eu te pergunto, o resultado, pra mim, vendo o jogo, foi maravilhoso pro São Paulo. Agora, o que falar da partida e o que você achou da coletiva do Dorival Júnior, não assumindo muitos erros dessa partida contra a LDU? A partida horrorosa de São Paulo, 2-0, que durou até a parte final do jogo, quando o Lucas fez o gol, num bom passe, no ótimo passe do Luciano. Já podia estar 4-0, né? Ele deu muito superior, o São Paulo fez uma partida medonha. Aliás, o São Paulo só venceu 2 dos 10 últimos jogos. Quando eu falo que o São Paulo é oba-oba, é tudo bom, nada presta, não é por acaso. São 2 vitórias dos 10 últimos jogos. 2 vitórias. Então o time tem muitos altos e baixos, 2 vitórias marcantes, São Lourenço e Corinthians. Elas valeram classificações quando o time estava em situação adversa. Então isso, evidentemente, dá uma turbinada aí nas 2 vitórias e esconde um pouco problemas do time. Ontem foi muito mal. Eu acho que o São Paulo deveria mandar um agradecimento formal ao LDU por acreditar no Paulo Guerreiro, que, aliás, é incrível, né? O Avaí contratou o Paulo Guerreiro, fez nenhum gol. Aí o Racing contratou o Paulo Guerreiro, vai entender por quê. Aí percebeu que não dava, deu um jeito lá de se livrar dele, aí a LDU, não, eu quero. Gente, o Guerreiro não tem a menor condição. A menor condição. Se tivesse um centroavante minimamente eficiente, o São Paulo voltaria certamente com o placar contra si muito maior. Situação fraca, era para ser demais, não foi, sorte do São Paulo, incompetência da LDU também, que não aproveitou as chances que criou. E o Dorival, ele sempre faz isso, né? Ele sempre minimiza, ele sempre vai falar, não, tem um lado bom, o copo dele está sempre bem cheio. Que ele faz essa gestão, que eu acho até um defeito. Tem horas que você tem que mandar real. O torcedor de São Paulo não é idiota, né? O cara vê o coletivo do Dorival e fala o quê? Peraí, não, o jogo foi uma porcaria. O time não jogou nada. Fala, jogamos mal, fomos mal, vamos trabalhar, vamos conversar com os jogadores. Não precisa execrar os jogadores. Se coloca, nunca diga que eles perderam, né? E sim, nós perdemos, ou nós fomos mal, todos nós. A minha estratégia não deu certo, vou pensar no jogo de volta, vamos treinar, vamos tentar a classificação, em casa a gente tem chance e tal, mas não dá para minimizar a derrota do São Paulo, porque ela foi por 2-1, foi um placar absolutamente mentiroso. Então, jogando contra o adversário, é curioso, porque não é altitude. Primeiro tempo, quando a altitude não tem ainda o impacto que costuma ter na segunda parte das partidas de futebol, já estava sendo um vareio. E justamente na parte onde em tese é mais difícil, o São Paulo conseguiu uma reação e fez até o seu gol. E não tomou mais nenhum. Então, assim, eu acho que foi uma partida muito preocupante do ponto de vista do São Paulo, porque o time de fato jogou muito mal. E lembrando sempre, São Paulo é um desastre fora de casa. O São Paulo é ao lado do América, né? As 2 piores, as 2 equipes que não venceram como visitantes no Campeonato Brasileiro. Já estamos no segundo turno. Então o São Paulo já fez o quê? 10, 11 jogos fora de casa, não venceu nenhum. Nenhum. E na campanha fora de casa, soma de pontos como visitante, no Brasileirão, somente Santos e América são piores que São Paulo. E ontem, isso é outra competição, mas é a mesma coisa. Aí, fora de casa, perdeu para o São Lourenço. Fora de casa, perdeu para o Corinthians. Fora de casa, perdeu para a LDU. Para o Corinthians, ainda fez um bom jogo, razoável, vai. Melhor que o Corinthians, perdeu uma falha individual ali do Caio Paulista. Quanto São Lourenço, teve volume, criou chance, perdeu. Todo mundo sabia que o São Lourenço ia jogar daquela maneira, perdeu por 1-0. E ontem foi massacrado em alguns momentos, né? Então, acho que é um momento importante para o São Paulo analisar bem os seus problemas, até porque o jogo mais importante para o São Paulo não é nem da LDU, é do Flamengo, que vai acontecer dentro de algumas semanas, né? Umas 3 semanas mais ou menos, já dia 17. 3 semanas e 2 dias, não é isso? Hoje é sexta-feira, vai ser no domingo, né? Então daqui a pouco mais de 21 dias, 23 dias. E aí dá tempo de tentar ajustar. E de jogo que não falta para o São Paulo, né? Jogar e tentar nas partidas e no dia a dia de treinamentos ajustar os seus defeitos, corrigir seus defeitos. Agora, o Vamp, o Mauro, né, fala dessa situação. Eu estava até assistindo ao jogo ontem com 2 amigos são paulinos, né? Márcio Escher, Rafa Escher, e eles agradeciam quando acabou o primeiro tempo. Porque realmente o primeiro tempo, para quem viu o primeiro tempo, poderia ter acabado ali 3-4-0 para a LDU. Fez 2 gols muito rápidos, 2 gols com falhas de marcação, é bom deixar claro. Agora, qual foi o grande erro do São Paulo, na sua opinião? E outra, né? Também agora, para a volta,
eu acho que o São Paulo é até favorito. Porque tirar um gol de diferença para a LDU fora da altitude, eu acho bem possível para o São Paulo, ainda mais a gente sabendo que a gente tem um Lucas Moura entrando cada vez mais em forma, que tem o Rames Rodrigues, que já está deixando claro que está pegando o ritmo de jogo, não fez muita coisa ainda, mas que está pegando o ritmo de jogo. Agora, precisa ser um São Paulo bem melhor do que foi ontem, né, Vamp? Ontem parece que o São Paulo entrou desligado, porque aconteceu tudo muito rápido no primeiro tempo. Boa tarde, Chico, Bruno, Mauro, boa tarde a todos, né? O Sapeca Yael tava olhando e digo, nossa senhora, hoje vai botar com a caixa, né? É. Já resolvido. Achou o gol ali com o Lucas, né? Isso que você falou é verdade, dá uma sobrevida, porque vir com 3 ou 4-0, passou muito perto disso, né? Esse gol foi importante, porque a gente sabe que o São Paulo tá em casa, ele consegue botar aí uma média de público boa, né? A torcida faz uma festa, né? Na chegada dos jogadores, lota mesmo o Morumbi, então acima de 50 mil, né? A diferença é de um, teve força para virar isso na Copa do Brasil diante do Corinthians, em outras situações também, né? Mas foi muito mal mesmo. Primeiro tempo o São Paulo horrível, eu digo, vai decidir tudo hoje, né? Que era ontem no caso, né? Não jogou bem, mas termina dos males a piores, termina 2-1 e com chance de reverter em casa, porque 1-0 no jogo normal leva aos pênaltis, né? Agora é a vez do São Paulo jogar em casa. Não, e teve um jogador também que você sempre fala que ele com a bola te agrada, mas que reclama muito da arbitragem. De novo. Ele foi decisivo. Deu o passe dele pro Lucas, o passe... Ele joga bem. Eu sempre falo dele da conduta com a arbitragem, né? Não, você fala, eu acho o Luciano um baita jogador, mas reclama muito da arbitragem. E ontem ele foi decisivo. Ele entrou pra decidir o jogo. Deu passe pro Lucas, né? E esse jogo bota o São Paulo de novo vivo pra chegar a uma semifinal. Eu acho que o São Paulo estaria vivo até com 2-0. Sei, né, Tico? Né? Não, porque a LDU faz muita diferença fora de casa. Lembra o Fluminense? Fez a diferença de 3. Depois o Fluminense tira, mas perde nos pênaltis. A LDU, ela tem esse negócio de fazer muito resultado na altitude. E aí, quando você diminui ainda a vantagem para um gol, é bem possível. Desde a minha carreira de 22 anos como atleta profissional, o maior sufoco que eu já tomei na história foi lá contra a LDU. Sério? Jogando Libertadores. O que o Dida pegou, os caras passavam pela gente, parecia que não tinha ninguém. O Dida pegou... Lembra daquele lateral De La Cruz? Sim. Jogou no São Paulo também, né? Jogou no Cruzeiro. Né? O Reasco jogou no São Paulo depois. Foi um bombardeio na Libertadores lá. Tomamos 3-2 deles, mas passando o rodo. Se não tem o Dida, era uns 8-2, 8-1, tranquilo. Por que, Vamp? Eles sabem usar altitude, é isso? Por que eles são tão fortes lá? Porque tem vários times que jogam na altitude, mas que não se impõem tanto contra a LDU. O que eles fazem de diferente para se impor tanto na altitude? É a correria? É arriscar muito chute? Porque ontem eles arriscaram. É que o Rafael pegou. Não estava... a seleção brasileira perdi lá com o Equador também, nas eliminatórias, pro Equador. E eu lembro que tinha aquele canal PSN, na época, e meteu o jogo 1h da tarde, cara. 1h da tarde. Imagina só. Na altitude, o Luizão fez um gol, foi comemorar, desmaiou. Entra o Dinei, que faz um gol, desmaia também. O pessoal sabe tirar isso, principalmente a velocidade da bola, né? Ô Bruno, vendo os números do jogo, assusta o número de finalizações. Porque, a LDU, ela teve 46% de posse contra 54% do São Paulo. Por aí, ótimo. Passes certos, São Paulo 398, LDU 311. Mas é o que o Vamp diz, né? Passe certo também, se o cara ficar lá na zaga só tocando, calcula como passe certo. Sim. Só que aí, olha as finalizações. São 19 contra 5. Finalizações certas, 7 contra 3. E aí, dentro da área, 11 da LDU contra 3 do São Paulo. Ou seja, e todas do São Paulo foram no segundo tempo. Sim. Ou seja, vendo o número de finalizações, dá pra ver que o resultado foi excelente pro torcedor são paulino pra esse jogo de volta no Morumbi, né? Ficou ótimo pro São Paulo o resultado. O primeiro tempo, principalmente, foi o pior jogo de São Paulo no ano. São Paulo
Tem jogo que jogou mal, claro, mas esse foi o jogo que o São Paulo foi mais dominado pelo seu adversário. Normalmente, mesmo quando joga mal, o São Paulo não é assim dominado, é sempre um time que consegue competir, consegue brigar, e nesse jogo, por um bom tempo, não conseguiu, né? O adversário dominou completamente, jogou da maneira que quis. Eles usaram muita inversão de um lado para o outro, né? A bola da esquerda para a direita para a esquerda, eles usaram isso o tempo inteiro e colocaram os pontas deles no mano a mano com os laterais do São Paulo, principalmente o Rafinha sofreu muito. Até achei que o Dorival ia tirar o Rafinha, ficou até o final, porque o Rafinha tomou um amarelo ainda no primeiro tempo e estava tudo acontecendo ali do lado dele, também depois pelo receio de fazer outra falta. Então eles estavam passando muito fácil, mas ele permaneceu até o fim. E o segundo tempo o São Paulo melhorou um pouquinho, né? Pelo menos conseguiu se organizar, conseguiu competir com a LDU. Mas o São Paulo se livrou de ter o confronto já encerrado ontem. O São Paulo traz o confronto aberto para o Morumbi. Tem uma diferença da LDU para o São Lourenço e até para o Corinthians, que é o contra-ataque, né? A LDU tem contra-ataque. O São Lourenço não tem nada. O São Lourenço, ele tentou se defender e não tinha saída nenhuma. Assim. O que eles tinham que tentar fazer era empatar, segurar o 0-0 ou 1-0 e pênalti. Porque eles não tinham contra-ataque, eles não tinham velocidade. Então o São Lourenço recuperava a bola e não conseguia ficar muito com a bola ou ficar um pouco no campo do São Paulo. A bola voltava para o São Paulo ficava em cima. Então a estratégia do São Lourenço era resistir, mais nada. E o Corinthians era mais ou menos isso também. O Corinthians também não é um time de muita velocidade. Então, quando o São Paulo conseguiu empurrar o Corinthians para trás, eles não tinham saída. A LDU tem. É claro que é diferente na altitude fica mais acelerado. Só que eles têm o Julio, eles têm o Ibarra, eles têm contra-ataque. Então, no jogo aqui, eu não acho que vai ser um jogo só igual ao do São Lourenço, que o adversário vai ficar lá atrás, São Paulo bombardeando o tempo inteiro. Eles vão sair também, porque eles têm velocidade. Então, é um jogo chato para o São Paulo, mas ontem foi uma atuação bem ruim. O São Paulo é um visitante ruim, não só na altitude. O São Paulo vai muito mal fora de casa. E no Morumbi, normalmente, ele joga bem. Então, voltar com esse 2-1 pelo que foi ontem, tá ótimo. Mas foi um jogo que, independente da altitude, é para ficar atento, porque foi, para mim, o pior jogo do ano de longe.